Olá, que bom ter você aqui no canal Roberta Astrologia, que é um espaço para você aprender como utilizar a astrologia como uma ferramenta para compreender e melhorar a sua vida. Eu sou a Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e esse é o vídeo com as previsões 2025 para quem tem um ascendente no signo de Gêmeos. E aqui os vídeos das previsões 2025 são feitas com base nos ascendentes, porque o ascendente é o ponto mais importante do nosso mapa. O ascendente representa o próprio nativo, o corpo físico, a motivação. É a partir do ascendente, né, do cálculo do ascendente, que a gente divide o mapa nas 12 casas astrológicas, que são as áreas da vida, e é a partir, né, das ativações dessas áreas da vida é que a gente consegue fazer as previsões astrológicas, tá bom? Outro ponto importante que eu tenho que destacar aqui já na abertura do vídeo é que aqui eu vou trazer datas importantes para você que tem um ascendente em Gêmeos prestar atenção e também alguns temas, algumas questões, algumas situações que podem aparecer aí na sua vida ao longo de 2025, mas claro que como você vai administrar isso, o desenrolar desses assuntos, se tem questões que podem ficar um pouco mais tensas e quanto tempo pode durar essas tensões, vai depender da própria configuração do seu mapa astrológico. Afinal de contas, a astrologia, ela é individualizada. Aqui eu vou trazer datas que são importantes sim para você prestar atenção e também alguns temas, alguns assuntos para você ficar ligado e planejar o seu 2025, porque a astrologia ela é uma ferramenta importante para o nosso planejamento pessoal. Afinal de contas, a gente consegue prever, a gente consegue antecipar, a gente consegue eleger e escolher melhores momentos do tempo para desenvolver determinadas atividades. E a intenção dos vídeos dessas previsões 2025 é auxiliar você nesse processo, pelo menos dar uma pitadinha, né, para você começar a pensar sobre isso, refletir sobre isso e, claro, se você quiser fazer um planejamento individualizado, aí eu recomendo que você faça o seu mapa para 2025, tá bom? Então vamos aqui ver quais são os principais movimentos de 2025 e como eles estimulam pontos no mapa de você que tem o ascendente aqui em Gêmeos, tá bom? Bom, o ano ele já abre com a retrogradação de Marte, que volta para o signo de Câncer, pegando a sua casa 2, a casa 2 do mapa astrológico. Bom, o que que representa a casa 2? A casa 2 é a casa do dinheiro, da administração do dinheiro, como você gasta, como você administra os seus recursos pessoais, as suas posses, os seus bens, tudo que está ligado e conectado ao teu sustento. Aqui um pouquinho de atenção, cuidado com impulsos, com gastos desnecessários, porque aí pode levar sim a perdas e prejuízos. Sabe aquela coisa assim, de repente, tô lá na empolgação, vou lá, quero gastar, quero fazer e acontecer, depois eu vejo, depois eu dou meus pulos e pago os boletos. Calma, porque isso pode trazer algum tipo de prejuízo, especialmente se for um gasto assim feito por impulso. Lembra que Marte, o que que Marte representa, né? Marte também representa cortes. Então aqui, como você vai ter Marte passando pela sua área financeira, seria mais interessante aproveitar esse trânsito que vai até abril, ou seja, começa agora no dia 6 de janeiro e vai até 18 de abril, e aí aproveitar esse momento para fazer cortes, no sentido de focar em decisões que são importantes, cortar excessos. Então, às vezes pode ser aquele momento de você entender, peraí, eu preciso administrar melhor a minha questão financeira. Lembra que um planeta retrógrado nunca traz temas totalmente novos ou inusitados, então pode ser alguma coisa que você já vai pensando, já vem percebendo que está na hora de fazer algum corte, está na hora de revisar a maneira como você está administrando a questão financeira. E aí, nesse momento, né, pode ser interessante, então, você cortar excessos para ter bons resultados. É melhor cortar excessos, né? Do que gastar como se não houvesse amanhã, porque o amanhã vai chegar, tá bom? Inclusive, na segunda metade do ano, a partir do dia 9 de junho, a gente vai ter Júpiter em Câncer, que vai dar uma limpada nas questões mais tensas do Marte, e aí vai depender do quê? De como você administrou esse primeiro momento de Marte em Câncer passando pela sua área financeira e pela sua casa 2. Porque lembra que Júpiter é um planeta naturalmente expansivo, naturalmente benéfico, mas ele coloca uma lupa, ele coloca um holofote sobre a área no qual ele está transitando, ele está passando. Então, se você cortou
gastos excessivos, se você tomou ações, medidas importantes e interessantes, né, nesse movimento financeiro, aí Júpiter passando pela área 2 pode trazer bons resultados para você. Agora, se você agiu de maneira impulsiva, Júpiter passando pela casa 2 vai trazer o quê? Você vai ter que lidar com esse aumento de gastos. Por isso é muito importante prestar atenção nos primeiros meses de 2025, especialmente ali entre janeiro e abril, tá bom? Bom, no dia 29 de março, a gente vai ter o último eclipse em Áries, pegando a sua casa 11. Que aí alguns amigos do passado podem se reconectar com você. Lembra que esse eclipse, ele é o último de um processo que começou lá no final de 2023, então ele está fechando, né, todo um processo que começou lá atrás. Então também não traz temas completamente novos. E aqui, por exemplo, se teve alguma questão, né, envolvendo amigos, amigos de longa data, relações, o contexto mais social. Agora é aquele momento de fechamento desse processo, então pode trazer algumas pessoas do passado, né? Pode trazer alguém aí que de repente a relação pode ter dado uma esfriada e você faz essa reconexão a partir desse movimento do eclipse. Então vai depender também do seu contexto, do que se manifestou ali, do que isso representou dentro do seu mapa. Aqui eu tô falando de uma maneira mais geral, tá bom? Também entre março e abril, a gente vai ter uma Vênus que vai retrogradar entre as casas 10 e casa 11. Lembra que a casa 10, ela está relacionada aos seus objetivos de longo prazo, à carreira, ao trabalho, aonde você quer chegar, é o ponto mais alto do mapa, é um ponto de visibilidade. E a casa 11 é uma área de resultados, de benefícios, inclusive tem uma relação aqui com o salário. Então, se a casa 10 é a carreira, a casa 11 é o salário, né, que vem através do trabalho. Se a casa 10 também é trabalho e carreira, a casa 11 são os resultados, os benefícios daquilo que você faz publicamente, tudo que você expõe ao público, né, está relacionado à casa 10. Aí essa Vênus retrógrada tende a ser um momento benéfico e pode conectar projetos com amigos. Sabe aquela coisa como ela fica aqui entre casa 10 e casa 11, casa 11 e casa 10, ela tá em Peixes, entra em Áries, depois ela volta ali para Peixes e volta para Áries. Então pode ter uma conexão entre sistemas, uma conexão entre essas áreas. Pode conectar projetos com amigos, trabalhos que envolvem público, grupos e atividades sociais que podem também trazer benefícios na carreira e no trabalho. Então, às vezes você percebe que o momento pode ser interessante ou importante de você fazer uma conexão social, né? Encontros sociais que trazem benefícios para esse ambiente de trabalho e carreira, tá bom? Bom, você está com Saturno passando pela sua casa 10 aí em Peixes desde março de 2023. E agora ele está na fase final, está na reta final, e ele entra justamente nessa casa 11, né? Que é esse ambiente de resultados. Então, o que pode acontecer, né? Quando Saturno sai de Peixes e entra na casa 11 a partir do dia 25 de maio, alguns obstáculos e dificuldades que você pode ter experimentado nesses últimos anos em relação à carreira, projetos, trabalho, ou talvez pode ter sido aquele momento que você encontrou alguns obstáculos para manifestar os seus projetos, ou não tinha muito clareza daquilo que você gostaria realmente de fazer, ou se algumas questões, alguns resultados podiam estar um pouquinho mais lentos. Agora essas questões podem ser sim um pouco mais amenizadas. Se tinha falta de clareza, por exemplo, você pode começar a perceber o que se consolidou de fato, o que realmente está consolidado nessa área da minha vida em relação a trabalho e carreira e os meus próprios objetivos pessoais e o que não está nem um pouco consolidado. Onde você deve ir e o que pode fazer então para consolidar esse processo. Então, tem uma melhoria aqui nos assuntos ligados à carreira, trabalho, aos próprios objetivos também de vida, que podem começar a ficar um pouquinho mais claros. E aquela sensação, como é que eu posso dizer, de você, de repente, passou os últimos 2 anos aí construindo castelos de areia. Sabe aquela sensação? Eu estou construindo aqui, mas não está firme, não está muito sólida essa base, não. Então, você pode ir se dissipando dessa sensação, pelo menos por alguns meses, né, entre maio e setembro, para você conseguir projetar os próximos passos, porque depois Saturno vai voltar para essa área 10 do seu mapa, de onde só sai em 2026. Então é como se fosse aquele momento respiro, para você realmente conseguir enxergar a realidade e aí fazer os ajustes que você percebe que são necessários para esse momento, dependendo do seu contexto de vida, tá bom? Se você não trabalha, se você não tem uma carreira, pode estar mais conectado
ligado aos seus projetos pessoais mesmo, né? Aquilo que você realmente gosta, seu propósito de vida, tá bom? Bom, depois, né, quando esse Saturno está ali na casa 11, então, né, nesse período entre maio e setembro, ele pode trazer uma maior seletividade em relação a amigos. Algumas relações também podem esfriar, ou até mesmo você começar a perceber que precisa de um certo afastamento, sabe? Só porque as pessoas eram amigas há muitos e muitos anos, nem sempre elas continuam na mesma batida, com os mesmos objetivos. Então você pode começar a sentir também uma necessidade de se afastar. Algumas relações podem começar a esfriar no campo das amizades e nos contatos sociais. Cuidado apenas, né? Saturno pode trazer um pouco mais de pessimismo, sim, para não deixar que esse pessimismo, esse peso interfira na tua visão sobre as conexões sociais. Aqui pode ser uma questão interessante de você começar a ter escolhas mais maduras em relação aos próprios contatos sociais. Porque às vezes com ascendente em Gêmeos, a pessoa gosta de ter múltiplos contatos, muitas pessoas, conhecer todo mundo. Mas será que conhecer todo mundo realmente é relevante para você nesse momento da sua vida, nesse nível de maturidade que você se encontra hoje? Então aqui pode ser aquele momento que você começa a separar o joio do trigo, especialmente entre o final de maio e setembro, vai ser uma mostra realmente desse essa vontade de amadurecer os contatos sociais e ficar com quem realmente faz bem para você. Observe, porque esse é um tema que vai ter assim um primeiro gostinho agora entre maio e setembro, mas ele se consolida a partir de 2026 e aí vai até 2029. É o, digamos assim, é a abertura de um processo mais longo que vem pela frente, tá bom? E os eclipses desse ano, né, caem no eixo Peixes-Virgem, estimulando as casas 10, onde você tem o signo de Peixes, e a casa 4, onde você tem o signo de Virgem. Bom, então o foco está aqui realmente na carreira, no trabalho, nos objetivos de longo prazo. É aquele momento de você começar realmente, tem algum outro projeto, um projeto novo que eu gostaria de trabalhar, alguma ideia ou alguma mudança que não é necessariamente nova, mas você já vem maturando ali desde 2023, quando Saturno entrou em Peixes. Então agora é o momento de arregaçar as mangas. Libertar também, às vezes, das críticas, exigências, dúvidas, que podem ter relação com o passado, sabe? A gente carrega um pouquinho aquela mochilinha do passado, aquelas críticas do ambiente familiar, que vem lá da infância, vem lá da família, e você fica com aquelas vozinhas na cabeça dizendo que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então é o momento, de repente, de ir se libertando um pouco desse ambiente, assim, familiar e ir fazendo aos poucos, manifestando aquilo que você realmente quer. Não deixa de aproveitar as oportunidades para se prender a detalhes, a minúcias de experiências passadas. Não, porque eu já tentei isso lá, sei lá, 2, 3, 5, 10 anos atrás e não deu certo, então eu não posso tentar nunca mais. Calma, respira e tenta se desprender dessas críticas. Aqui também podem ser temas, né, de você começar a perceber a conexão entre a área familiar, o ambiente familiar, a vida privada e a carreira, o trabalho, os seus objetivos, o quanto que um interfere no outro. Então, às vezes a gente percebe assim, puxa, se eu não estou bem na carreira, às vezes no trabalho, eu levo esses problemas para casa. Ou então, se eu não estou bem em casa, eu levo esses problemas para o meu trabalho. Aqui essa conexão entre as áreas começa a ficar mais evidente nesse processo dos eclipses de 2025. Outra questão que pode aparecer é você, se tem algum momento, um processo, né, que já vem aí se manifestando no seu contexto de sair de casa, de mudar de casa, iniciar uma nova carreira, às vezes é uma mudança no trabalho, né, uma mudança de carreira que faz com que você se mude de casa, se mude de cidade. Questões também que podem envolver, né, os pais, a família, a ancestralidade. Então, ao mesmo tempo, né, um olho na vida pública e um olho na vida privada. Então, pode trazer, sim, né, dentro desse processo todo dos eclipses que começam agora em 2025 e vão até 2027, estimulando esse eixo aqui no seu mapa, pode trazer, sim, né, plantar aquele começo, essa mudança de novas oportunidades, mudanças no ambiente de trabalho, que também podem acabar provocando mudanças no ambiente em que você vive, tá bom? E por final, né,
tem aqui a lua cheia em Gêmeos, que acontece no dia 4 de dezembro, caindo bem no seu ascendente. Então, eu sempre gosto de trazer essa data da lua cheia no ascendente, porque o ascendente representa você, né? O ascendente é o ponto mais importante do mapa astrológico, tá ligado à sua motivação, às suas necessidades, ao seu corpo físico, é um dos pontos de vitalidade, saúde, força, energia. Então, é interessante porque as luas cheias, elas são processos, né, de que a gente tem uma visibilidade daquilo que está acontecendo, né? Ela é um momento, digamos, um ápice, um auge de uma situação. E aqui, né, lembra que a lua, ela está conectada também à nossa inteligência mais intuitiva, aos insights que a gente pode ter. Então, observe como você está se sentindo, né, ali nesse finalzinho de 2025, ali naquela semana do dia 4 de dezembro, porque de repente vem um insight bem bacana que pode trazer um direcionamento e até ajudar você no seu planejamento do ano, tá bom? Então, esse é o resumo dos principais temas e estímulos para você que tem um ascendente no signo de Gêmeos. Lembrando que para entender melhor, né, como é que isso vai se desenvolver, como é que isso vai se desenrolar, o que que isso significa para você de maneira individual, porque você tem outros pontos no mapa que se interligam com essas áreas também. Aí você tem que agendar o seu mapa do ano e você tem aqui na descrição do vídeo o contato para fazer o agendamento, tá bom? Então agora, né, é o teu momento de curtir, deixar seu comentário e compartilhar com os teus amigos que têm o ascendente em Gêmeos, tá bom? Um ótimo 2025 para você e até o próximo vídeo.